Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é um dos deputados com mais experiência na Assembleia da República. Entrou cedo para a política e com pouco mais de 20 anos já era secretário de Estado. Fez carreira política e chegou à liderança do CDS numa derrota inesperada para Paulo Portas. Passou também pela comunicação social e foi diretor de informação da TVI, na altura em que a estação de televisão estava ligada à Igreja Católica. O convidado de hoje é José Ribeiro Castro, deputado do CDS. Muito obrigada por ter aceitado este convite e por estar aqui no Conversas com Vida. É filho de um ex-presidente da Câmara e também de governador de Angola. Foi ao seu pai que foi buscar o interesse pela política? É possível. Enfim, em primeiro lugar, muito obrigado, Marta Rangel, pelo convite e ao Económico TV. Desejo muitas felicidades a este canal do Cabo e também a este programa de entrevistas. Sim, é possível. Portanto, a política vivia-se lá em casa. E recordo-me desde novo seguir com interesse o noticiário e os acontecimentos da vida nacional e internacional. Ainda que não planeasse ir para a política, enfim, faria a minha carreira profissional. O que é que planeava quando era jovem? Planeava ir para Angola. E fazer vida em Angola. Mas, enfim, depois não... Mas porquê? Tudo foi diferente. Enfim, aconteceu... o 25 de Abril, enfim, quando eu era estudante na faculdade, o meu pai é governador e, portanto, depois a vida mudou. Eu, aliás, eu era um melhor aluno do meu curso na faculdade, juntamente com o António Menezes Cordeiro, enfim, e a vida foi completamente diferente. O Menezes Cordeiro continuou e é hoje um dos grandes professores da faculdade. Eu, enfim, segui outro caminho e praticamente não tive vida académica. Essa sua ideia inicial de ir para Angola era porque o seu pai já lá estava como governador? Não, eu ainda sou hoje, sou um apaixonado por Angola, gosto muito de Angola, dos angolanos, da cultura angolana, gosto muito da África em geral, mas em particular Angola e Cabo Verde são, digamos, as minhas referências de maior fascínio. E onde é que foi buscar esses gostos? Tem algumas raízes na família? Sim, o meu tio é um natural de Angola, um Lubitanga, nasceu em Angola, o irmão do meu pai. E o meu pai fez a sua meninice em Angola e a sua juventude. O meu pai era madeirense, nasceu no Funchal. O meu avô era um oficial das alfândegas, que fez a carreira da África, foi primeiro para São Tomé. O meu pai foi para São Tomé com 3 meses de idade e pouco depois foi para Angola. Portanto, ainda o meu tio, quando nasceu no Lubito, não é? Portanto, era 6 anos mais novo. Já o meu pai estava em Angola, já tinha estado no Namibe, enfim, antigamente Moçambiques, depois Benguela, Lubito e Luanda. E veio para a metrópole, como então se dizia, para Portugal, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e depois aqui viveu, licenciou-se em Agronomia. Mas naquelas conversas de família, eu já era um apaixonado por Angola, já tinha bebido a água do Bengo, sem nunca lá ter ido, porque eram as histórias que o meu pai... contava da sua infância, da sua juventude, e portanto eu tinha esse fascínio. Depois aconteceu-me ir a Angola pela primeira vez em 1970. Tinha 15, 16 anos, que é a idade de todas as perguntas, e Angola deu-me todas as respostas. Portanto, eu encontrei de facto em Angola, que é um país espantoso. Quais eram essas perguntas e que respostas é que obteve? O sentido da vida, o futuro, o crescimento, enfim. E Angola é um país que respira tudo isso, não é? Mas sentia que as suas raízes estavam lá e não em Portugal? Sim, eu sinto-me um luso-angolano, ou um angolano-português e, portanto, também vivi com alguma dor e, enfim, esta separação, enfim, desejo a Angola todos os maiores sucessos e espero que um dia venha a ser um grande farol na política africana, não só na África Austral, mas, enfim, no continente africano. O meu sonho é que consiga conciliar a sua riqueza e as suas potencialidades com aquilo que é o espírito cabo-verdiano e que fez de Cabo Verde a maior das maiores e das mais sólidas democracias do continente africano. Nessa altura, quando foi na década de 70, o que é que viu e sentiu lá que tornou Angola essa sua paixão, essa ligação tão forte? Olha, espaço, né? Espaço. Enfim, nessa altura aqui o puto, como se dizia em Angola, como se dizia em Portugal, é uma coisa um bocadinho acanhada e fechada. E Angola respirava e respira potencial. Não é?
que foi interrompido por uma dramática guerra civil, mas rapidamente está outra vez com toda essa pujança. Não é? Tem espaço, tem uma grande variedade paisagística e natural, uma cultura cheia de força, cheia de alegria, um povo com enorme alegria, tem cor, tem ritmo, é fascinante, de facto, enfim, o que a gente foi em chama visita, o feitiço da água do Bengo. Não é? Foi em visita, mas regressou. Sim, portanto, foi umas férias de verão, uma viagem de família com o meu irmão. Os meus pais tinham ido a Moçambique, depois encontramos em Luanda, lá tivemos uma temporada e depois viemos. Enfim, estava-se longe de imaginar que o meu pai viria a ser mais tarde o Governador-Geral de Angola, e foi aliás o último Governador-Geral, e portanto vi aí, enfim, em condições privilegiadas, eu pude conhecer Angola praticamente toda e viajar por todo o lado. E, enfim, ainda que também sempre em períodos de férias e muito curtos, e às vezes para acompanhar a minha mãe. Antes do seu pai ser governador, já tinha essa vontade de ir para lá e já a tinha manifestado aos seus pais? Sim, isso seria um pouco natural, não é? Portanto, era um plano de vida que iria para Angola. E, portanto, era um sonho de vida poder, enfim, Angola estava num grande crescimento. Era certo e sabido que mais tarde e mais cedo seria autónomo e adquiriria a sua independência, enfim, mas enfim, depois as coisas aconteceram. Como é que acabou por ir parar a um curso de Direito? Não era essa a sua ideia inicial? A família do lado da minha mãe, enfim, também não enfim, eu gosto de Direito, gosto muito de Direito, ainda que tenha depois, pela minha ocupação política, intervalado muito e tenho feito mais política que Direito, mas como disse, eu era um aluno muito classificado em Direito e gosto muito de Direito, tenho um grande fascínio pelo Direito, mais pelo Direito Público, pela construção jurídica. Bom, e talvez por isso, enfim, nas conversas de família fui um pouco encaminhado para isso e foi uma escolha bastante natural. A família do lado da minha mãe, que é a família Almeida Ribeiro, é uma família de magistrados e de gente do direito, enfim, alguns advogados, enfim, o mais recente, mais notório, é o Dr. Ângelo Almeida Ribeiro, enfim, que foi provedor de justiça e um grande bastonário da Ordem dos Advogados, uma grande referência da advocacia portuguesa. Mas o meu avô, o pai da minha mãe, era juiz conselheiro, enfim, morreu relativamente novo para os padrões de hoje, com 70 e poucos anos, mas foi um juiz conselheiro e da família dele também. Portanto, havia uma influência natural por parte da sua família para o encaminhar para esse curso. O ramo Almeida Ribeiro é muito de juristas e eu talvez tenha também esses cromossomas, devo ter aqui uns códigos. Mas nessa altura também lhe parecia que havia uma ligação mais ou menos natural entre a carreira política e o curso de Direito? Nessa altura era muito assim, hoje é menos, mas nessa altura era muito assim. Boa parte da classe política, quer do regime, quer da oposição, era de homens de direito. Basta-nos lembrar, enfim, no regime do professor Marcelo Caetano e uma grande figura da oposição, Dr. Mário Soares, também advogado, enfim, e os exemplos eram muitos. Aliás, alguns dos meus mestres tinham sido ministros, não é? Portanto, o professor Paulo Cunha, o professor António Varela não foi propriamente meu mestre, mas estudei pelos livros dele, o Marcelo Caetano, que era o fundador da Escola de Direito Público de Lisboa, o professor Raul Ventura, enfim, que foi meu professor de Direito Romano. Portanto, havia, e outros que foram mais tarde, como o André Gonçalves Pereira, foi meu professor de Direito Internacional Público, e mais tarde, na AD, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, essa relação de facto existia, talvez era um convívio natural, mas isso não correspondeu a nenhum plano da minha parte. Eu identifico isso em duas linhas da minha família, cromossomas que vêm do lado da minha mãe e cromossomas que vêm do lado do meu pai. E que se cruzaram. E que se cruzaram, si. Exatamente. E as conversas sobre política em casa, como é que eram? Eram normais à mesa de jantar, sem grandes segredos? Sim, sem grandes segredos ainda. Enfim, quando acontece o 25 de Abril eu tenho 20 anos, não é? Portanto, são conversas próprias primeiro de uma criança, não é? E depois de um jovem que acompanha com curiosidade, enfim, nomeadamente os tempos finais do antigo regime, que foram tempos de grande incerteza e de grande mudança. Ainda que aí as conversas fossem mais raras, porque esse período mais intenso, eu estava cá em Lisboa na faculdade e o meu pai em Angola como governador. Mas acompanhei muito, também na altura em que eu fui presidente da Câmara de Lisboa. O meu pai era um homem do serviço público, não é? Portanto, era um engenheiro agrónomo, começou a sua carreira profissional na então Federação Nacional dos Produtores de Trigo, foi diretor dos serviços técnicos, portanto aí fez, depois foi mais tarde presidente da Junta Nacional dos Vinhos, portanto fez uma carreira na administração pública, na área da economia
dos chamados organismos de coordenação económica. E que ligação depois, é que o seu pai tinha ao regime? enfim, era um quadro do regime. Era um quadro do regime, foi também jornalista, enfim, no Diário da Manhã, que era um jornal do regime. Também foi buscar esses genes mais tarde ao seu pai. É possível, é possível. E depois ele foi chefe de gabinete de uma pessoa de quem foi muito amigo, o engenheiro Coutinho Graça, que foi secretário de Estado da Agricultura nos anos 50, e portanto, era um quadro da administração pública, de uma forma E quando é geral que começou o seu respeitável. envolvimento mais a sério com a política? Só depois do 25 de Abril. Portanto, como disse, eu não tinha. Mas já tinha nenhuma alguma atividade. consciência política quando foi 25 de Abril? Tinha. Aí, um pouco mais na resistência ou na oposição à maioria, enfim, já esquerdista que dominava a faculdade, não é? E, portanto, eu entro para a faculdade no tempo das últimas grandes crises académicas, portanto, em que a cultura, digamos, associativa era muito intensa e, portanto, foram momentos de alguma crise e confrontos com a polícia de choque. Enfim, não tinha grande envolvimento, mas confrontava-me e, portanto, discordava dessa ditadura associativa, que, digamos, como nós chamávamos, e que era ao reverso no quadro da faculdade do regime autoritário cá fora, e um pouco uma reação. Portanto, vivi esses tempos de confronto, mas à parte disso não tinha nenhum tipo de envolvimento político. E ele surgiu após o 25 de Abril? Sim, e portanto naquele período geral de emergência cívica, eu era um personalista, enfim, um democrata cristão, portanto, ter calhado no CDS foi uma escolha um pouco natural. Muito por ter conhecido o Amar da Costa, ainda que eu já conhecesse antes o professor Freitas do Amaral, que tinha sido o meu professor na faculdade, mas a minha entrada para o CDS deve-se muito, enfim, a um encontro pessoal que tive com o Amar da Costa e, portanto, enfim, com quem eu construí uma relação muito, muito forte e muito, muito estreita, ainda que colaborasse também com o professor Freitas do Amaral. Quando diz que essa sua aproximação ou ligação ao CDS foi mais ou menos natural, refere-se ao facto de ter sido uma educação mais conservadora ou mais católica? Sim, católica, conservadora, centrista, moderada, se quiser, e portanto esse era acabou por ser o meu quadro. Não fui fundador logo do CDS. Fui já um fundador da Juventude Centrista, que começou logo no princípio de agosto, poucos dias depois. Ninguém sabe ao certo o dia em que foi formada. Temos um dia que fazer, já combinámos alguns fundadores reunirmos para ver definem um dia. Se nos recordamos exatamente do dia em que foi, porque cada um diz um pouco a sua, mas portanto nasceu pouco depois do CDS. Mas portanto, enfim, era natural que fosse parar a um partido do centro-direita, da direita moderada. O início do CDS natural. ainda era visto um pouco com desconfiança por parte dos partidos de esquerda ou de extrema-esquerda, como uma espécie de saudosismo dos antigos regimes. Sim, isso era uma coisa um pouco injusta, mas enfim, isso corresponde indiscutivelmente, digamos, ao tronco de emergência do CDS. Não é? Portanto, o CDS nasce sobretudo naquele espaço de pessoas que ou estiveram próximas da ala liberal do Dr. Sá Carneiro, portanto, digamos, das correntes marcelistas reformistas, chamamos-lhe assim, e dos setores da sociedade portuguesa que advogavam o reformismo e que gostariam que Portugal tivesse evoluído pacificamente para a democracia, como aconteceu, aliás, aproveitando da nossa experiência na vizinha Espanha. E também muito bebendo muitos dos seus quadros iniciais da Ação Católica. Eu até nem creio, para ser sério, que boa parte da rede remanescente, digamos assim, da ANP tivesse, que era, enfim, digamos, o Partido Único, chamamos-lhe assim, do regime autoritário, tivesse ido parar ao CDS. Não creio que até acho que foi mais para o PSD do que para o CDS. Só que o CDS, de facto, foi logo batizado como a jovem direita marcelista, é assim que o Expresso o catalogou. Depois os acontecimentos da Revolução aceleraram, não é? Portanto, há uma série de partidos à direita do CDS que são ilegalizados, a seguir ao 28 de setembro e depois com o 11 de março. Portanto, entrou-se numa vertigem que então se dizia de salamização, portanto, eram fatias do salame que eram cortadas ao espectro político, um pouco
no modelo do que aconteceu nas democracias populares do leste da Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial, e o CDS era a última fatia do salame que ficou para ser cortada, não é? Portanto, nós estávamos ali mesmo o para-choques digamos, dos partidos autorizados, não é? E sofremos muito com isso, não é? Portanto, foram momentos de grande dureza, de grande perseguição, de hostilidade, de pessoas presas Alguns sem culpa incidentes formada. também no primeiro congresso no Porto. No Porto. Esteve presente neste congresso? Estive presente nesse congresso, recordo-me bem desse cerco, enfim, de que só fomos libertados, enfim, 5 da manhã, ou por aí. Quanto tempo é que estiveram nesse cerco? Enfim, 16 horas, talvez, 18 horas. E, sobretudo, grande incerteza, porque era manifesto a cumplicidade entre os manifestantes mais extremistas e radicais e parte dos militares. Havia ali uma tensão com a PSP, que assegurou a segurança, e esses militares que não sabíamos se nos estavam a defender ou se estavam em cumplicidade com os manifestantes. Chegou a temer pela sua segurança alguma vez? Não, enfim, sabe, eu atravessei um bocadinho esse período com a doce inconsciência dos meus 20 anos, não é? Dos 21 anos. Mas foram, de facto, momentos de grande incerteza, de algum risco, que são relatados nas memórias das pessoas, enfim, mas enfim, que lá estavam também. Recordo, e fomos corridos mercê também da intervenção do estrangeiro. Enfim, o partido já tinha nessa altura fortes relações à democracia cristã europeia, portanto estavam muitos dirigentes políticos europeus nesse congresso, e esse foi um fator favorável que justificou grandes pressões diplomáticas sobre o regime, sobre as autoridades do regime, o Presidente da República Costa Gomes, e portanto isso fez com que, enfim, já à alta madrugada, 4, 5 da manhã, uma companhia de paraquedistas fosse lá e, enfim, resgatou-nos facilmente. Também foi com essa jovialidade dos 20 e poucos anos de que falava, que foi eleito deputado 22, 23 anos. Sim, 22. Ainda se lembra da primeira vez que entrou na Assembleia da República? Lembro. Enfim, foi uma eleição improvável, não é? Portanto, eu era o 4º candidato por Braga, não é? O cabeça de lista era o Basílio Horta. Nós tínhamos eleito um deputado por Braga nas eleições constituintes e passámos de 1 para 4. E, portanto, não, ainda que fosse um dos primeiros da lista, mas enfim, não estava nos elegíveis. Só que o CDS teve um grande crescimento de 7,5% para 16%, portanto subiu de 16 deputados para 42, que foi o que tivemos nessa campanha, e portanto eu fui eleito deputado. Enfim, era uma Assembleia muito diferente do que é hoje, não é? E esse primeiro mandato, essa legislatura fundadora da Assembleia da República, que é uma legislatura inesquecível, não é? Com gente notável, debates memoráveis até 4, 5, 6 da manhã. Diferente em quê? Em conteúdo, nas pessoas que lá estavam? Sim, nas pessoas que lá estavam, no conteúdo, no tipo dos debates, na forma como se encara a responsabilidade também? Sim. Muitas vezes passávamos horas a discutir questões regimentais, não é? E, portanto, incidentes processuais que eram bastante frequentes, e às vezes mas que esses incidentes processuais eram pretextos para a confrontação política, que obviamente era muito intensa. E depois foi um período de alguma instabilidade política. Portanto, o primeiro governo constitucional é um governo minoritário, que acaba por cair no dia dos anos do Dr. Mário Soares, do primeiro-ministro, em 7 ou 8 de dezembro de 1977. E foi, portanto, também um tempo, digamos, de normalização democrática e de elaboração de leis muito importantes, como as leis sobre a reforma agrária, ou a lei do arrendamento rural, a Constituição do Serviço Nacional de Saúde, a reforma da Justiça e o Estatuto do Ministério Público. Quando passou a fazer parte também dos primeiros governos, também passou por governos bastante instáveis. Passaram por várias remodelações, pelo menos. Mas já era um governo maioritário, não é? O que provocou essa instabilidade foi uma circunstância trágica, camarate, não é? Porque, de facto, a AD foi uma experiência extraordinária, que teve uma adesão fortíssima do povo português. Não era uma coligação de partidos, era mais do que isso, era uma união fortíssima, que existia, aliás, entre os seus líderes e que depois se repercutia por todas as estruturas e chegava com grande vigor à base popular fortíssima da AD. E, portanto, a AD... enfim, nessa altura as eleições não eram antecipadas, eram intercalares. E, portanto, por isso é que tivemos eleições num curto espaço de tempo, porque a primeira foi para concluir a legislatura anterior e depois foram as eleições normais, não é? Portanto, houve eleições em
1979 e outra vez em 1980, que seriam as eleições normais. E a AD também tem um crescimento extraordinário, sobe de 44% para, salvo erro, 47,5%, aumenta a sua maioria e, portanto, naturalmente governaria por 4 anos, enfim, com uma maioria sólida. Só que aconteceu a tragédia que foi Como é que se lida com um incidente dessa natureza? Estava no governo na altura, era secretário de Sim, era Estado? secretário de Estado. Enfim, foi um episódio trágico para todos nós, a vários títulos, desde logo por perdermos pessoas de quem éramos muito próximos. E A título muito pessoal para chegados. si também. Sim, a título pessoal também para mim. O Lindomar da Costa era indiscutivelmente o meu melhor amigo e, portanto, foi uma grande dor pessoal. Foi também uma grande perda para o partido, para o professor Freixo do Amaral, que tinha ali o seu aliado, o seu confidente, o seu amigo. E foi o próprio seu Freitas do cofundador. Amaral que fez esse anúncio ao país. Exatamente. E também Sá Carneiro, enfim, que era uma figura carismática e sem o qual seria muito difícil manter a AD, como de resto depois a experiência seguinte provou. A AD evoluiu mais para uma forma de coligação de partidos e depois deixou de ser aquela união fortíssima que era para ser uma coligação clássica e depois acabou por não sobreviver à usura do tempo e à pressão das circunstâncias políticas. Acha que as circunstâncias da queda do avião alguma vez vão ficar realmente esclarecidas? Bom, para mim estão esclarecidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi um atentado, portanto, que houve um crime. Acho que as comissões parlamentares fizeram um magnífico trabalho, bastante exaustivo. É controverso, como tudo, porque nada consegue reparar danos irreparáveis que foram cometidos no início das investigações e, portanto, mas, enfim, a prova foi sendo reunida. Falta saber exatamente contra quem, qual o móvel e, portanto, quem foram os autores materiais e morais. É possível, há algumas pistas, mas, enfim, é preciso passar do terreno meramente especulativo ou hipotético para o problema, para o plano de uma constatação em que se possa acreditar e que possa ser acreditada publicamente. Foi o facto de ter sido secretário de Estado, ministro da Educação, Roberto Carneiro, que lhe despertou o seu gosto e o seu sentido de defesa da língua portuguesa e daquilo que é português? Não, eu tenho essa paixão. Bom, primeiro uma correção, não fui secretário de Estado, fui adjunto. Foi adjunto, peço desculpa. Assessor e adjunto dele, enfim, o Roberto Carneiro também é um amigo muito chegado, tenho uma grande ligação com ele, é um homem da educação. Tinha sido secretário de Estado da Educação no tempo do governo Carneiro, do governo de Sá Carneiro, e depois foi mais tarde ministro com Cavaco Silva, e eu tive de facto de trabalhar com ele, ainda que mais a minha área era mais o desporto do que propriamente a educação. Às vezes fazia umas coisas para ele na área da educação, mas eu fui lá sobretudo para fazer a reforma da legislação desportiva e além do debate do sistema desportivo, foi isso sobretudo que me ocupei. A língua é há muito tempo... Não só a língua, mas também tudo aquilo que é português. Sim, tudo aquilo que interpreta. Sim. Eu sou um patriota. Não é? Gosto muito do meu país e gosto muito daquilo que são os capitais imortais do meu país. Aborrece-me, aliás, essa ideia que muitas pessoas dizem e repetem, enfim, este choradinho, somos periféricos, somos pobres, não temos recursos, não temos futuro, ninguém nos liga. Eu não acho que seja assim. Como é que se contraria esse pessimismo nacional? Conhecemos pouco os nossos recursos, não é? E cultivamos muito poucos. Não é? E eu até construí uma teoria, que eu chamo a teoria dos 4 recursos e uma circunstância, e que eu acho que nós temos 4 recursos estratégicos. Um deles justamente é a língua. Mas vou-lhes dizer por ordem muito rapidamente. Os recursos do país são fabulosos se nós nos concentrarmos na sua valorização e afirmação. Primeiro, as pessoas. Segundo, o território, que nós tratamos tão mal, seja o terrestre, seja o marítimo. Terceiro, a situação geográfica do país. É um recurso fabuloso. E quarto é a língua. A língua é um capital extraordinário que nós temos. Quer dizer, um país que tem uma língua, que é falada em todo o mundo, como língua materna, por 250 milhões de pessoas, e a crescer, só é pobre se for parvo. Portanto, este é um recurso fabuloso que define um espaço económico, um espaço cultural, um espaço de influência política também. Mas voltando aqui ainda um pouco um espaço de cumplicidade. aos seus anos, porque é uma parte da sua vida que também é interessante falar, como é que passou do lado político para o lado jornalístico? Como é que chegou à TVI? Bom,
Começou também no lado político, não é? Portanto, talvez, enfim, eu quando fui no liceu sempre tive uma tendência para o jornalismo, não sei porquê. Enfim, ainda com a máquina de escrever e o stencil, mas fundei um jornal no liceu que se chamava Tribuna Académica, no meu 6º e 7º ano do liceu, os atuais 10º ou 12º, e portanto era diretor desse jornal, que era um jornal que se fazia em stencil e depois policopiado. E, portanto, enfim, sempre tive essa propensão para escrever, fazer crítica de cinema, enfim, isso, coisas de miúdo e de jovem adolescente. E depois, quando fui para o CDS, o Adelino Amar da Costa, entre as responsabilidades, tinha a comunicação social, ele também tinha sido jornalista, portanto, era colaborador do Diário Popular, de um jornal em Madrid, enfim, também num jornal universitário que tinha sido o Tempo, e eu fui trabalhar com ele nessa área, fui porta-voz do CDS, fui diretor do Departamento da Opinião Pública do CDS, portanto, uma Portanto, de alguma forma esteve sempre ligado à comunicação ao longo do seu percurso cedo também. comecei a escrever crónicas para a imprensa, sobre vários, enfim, continuei a escrever ao longo da minha vida toda, fui sempre cronista e articulista, e fui diretor do órgão oficial do partido, a Democracia 76, e portanto, sempre trabalhei nessa área. Depois fui para a TVI, não me iria para... Fui um fundador do projeto da TVI, ganhámos o concurso, estava mais na área da administração e dos serviços jurídicos, fui o fundador dos serviços jurídicos e seu diretor, e a certa altura, numa remodelação, desafiam-me para ir para diretor de informação, fiz um curtíssimo estágio na Antena 3 TV em Madrid, que era um dos cooperantes da TVI, e ali esteve naquilo que eu considero o tempo mais apaixonante e mais da minha vida profissional. E tem saudades dessa época? Tenho imensas saudades, imensas saudades. Conheci, enfim, por trabalhar com gente notável, no Cinema Berna, gente muito nova. Alguns ainda estão na TVI, são grandes quadros e referentes da TVI. Outros rodaram para outras estações da televisão, como a Clara de Sousa e a Bárbara Guimarães, digo às vezes brincadeira, foi a minha estagiária, né? E gente de grande qualidade, seja no jornalismo, ou às vezes também neste trânsito entre o jornalismo e a política, assessores de imprensa, o Luís Bernardo, que foi assessor do primeiro-ministro José Sócrates, ou a Susana Zar, que trabalhou com o presidente Jorge Sampaio. Portanto, são todas pessoas muito novas, efeitos desta escola da TVI, com que eu tive o privilégio de trabalhar e dirigir. José Ribeiro Castro, já voltamos à nossa conversa. Vamos interromper para um curto intervalo. Interrompemos então para este curto intervalo. Regresse connosco também. Até já.